Pronto, a gravação está em progresso. Olá a todos, eu sou o Regis Rocha da Frutinami e estou recebendo agora a autora do livro Herói, o menino mais poderoso do mundo, Areta Ferreira. Então, Areta, por favor, se apresente. Exatamente. Eu estava aqui quietinha, escutando a conversa de vocês, viu? A gente vai falando. Se você não aparece, a gente continua falando sem parar. Entendi. Eu estava aguardando, pensando que ia me chamar e fiquei quietinha na minha, lendo. Então, boa noite a todos. Eu sou Areta Ferreira. Obrigada, Regis, pelo convite. Juntamente com o Regis, né? Eu sou a coautora do livro O Herói, o menino mais poderoso do mundo. Eu sou aqui de São Paulo, capital, né? E acho que é isso, né? No decorrer da conversa, a gente vai explanando mais. Opa, então me diga, por que escrever um livro infantil? Essa pergunta é interessante. O início para escrever, né? A provocação para iniciar, né, a escrita do Herói, menino mais poderoso do mundo, foi a partir da maternidade mesmo, né? Após ter tido os meus filhos, e aí que a gente começa a interagir mais com o mundo infantil. Até então eu não tinha tanto contato, né, com a literatura infantil, enfim. E foi a partir daí eu comecei a frequentar biblioteca, enfim, outros espaços, até o espaço de escolar mesmo. E foi aí que eu comecei a perceber a ausência de alguns personagens, enfim, de algumas narrativas. E a partir dessa inquietação, conversando com o Regis, surgiu aí a ideia de iniciar o livro do Herói, né? Que já era um personagem que o Regis trabalhava, mas não nessa linha literatura infantil. Então foi a partir daí que iniciamos a escrita. Uhum. E esse seu contato com as crianças, que você falou com a maternidade, isso contribuiu de algum modo na sua escrita? Isso te ajudou, te deu uma outra visão? Conta pra gente como é que foi. 100%, 100%, porque foi essa vivência, né, com o mundo infantil que eu acabei conhecendo, porque até então eu tinha a escrita que eu tinha, a escrita que mais recente, né, na época era a escrita acadêmica, então são opostos, né? E porque a criança você precisa ter um outro tipo de narrativa, de abordagem, enfim. Então, com certeza, o caminho da maternidade levou a isso, até fazendo provocações para estudar e para entender mais, né, como passar a mensagem aí para esse público mais infantil. Tá. Você usou a palavra provocações em vários contextos. Você acha que o livro do Herói ele é um livro provocativo? Você escreveu com essa intenção? Ele teve essa intenção ao ser escrito? Sim, é uma das linhas, né, que o livro do Herói ele acaba provocando, criando aquela, como diz, aquela pulga atrás da orelha, sabe? Dependendo de quem está lendo, né? Principalmente quando ele fala assim da pluralidade mesmo, né? De passar a enxergar de várias maneiras, né? E que não existe aquele negócio, não existe só o amarelo e o azul, não existe só o bom e o mal, enfim, né? De colocar esses parâmetros. Então, aí acho E, que é bem provocativo, né? uhum. E você escreve sobre o que você queria ter lido quando era criança? Você lia muito quando era criança? Eu não li muito para falar assim num contexto mais familiar, enfim. A gente lia o que era obrigado na escola, vamos dizer, né? E a partir daí acabava indo para alguns caminhos, um livro ou outro, mas no geral acho que a provocação era mesmo da escola,
né, com a coleção Vagalume, que acho que todo mundo da minha geração acabou lendo um livro ou outro da coleção Vagalume. Então, acho que foi isso. Sim, quando a gente começa a ficar mais crítico e analisar essa trajetória, né, de livros que foram lidos, que mesmo por vontade própria ou até impostos, você começa a perceber e fala assim, mas espera aí, né? Quais os tipos ali de protagonistas que tinham nestes livros, né? Com certeza não tinha protagonistas como eu, né? Não tinha meninas negras, meninos negros, enfim, tinha todos os tipos, tinha até acho que tipos de insetos, né? Tipo escaravelho, diabo, né? Tinham várias coisas, mas não tinha lá um pretinho, uma pretinha, não tinha, gente, não tinha. A calça ao tesouro perdido. Agora que eu estou começando a ver os flashes assim dos livros. E desses livros, tanto da infância ou até agora da fase adulta, qual deles que marcou a sua vida? Nossa, que pergunta difícil, hein? Não, ele é marcante, é um livro, tem que ser um livro marcante, não? Aquele que você pergunta, você fala, é esse. Um livro que vem assim que é porque eu Aquele não livro sei, que você fala, ó, esse livro aqui, todo mundo tem que ler por causa disso. é porque acho que em cada fase a gente tem um livro, né? Pode falar, é o livro de cada fase. Agora assim, comecei a pensar assim melhor. É... Não foi um livro marcante, mas agora me veio um livro que foi hoje em dia eu não gosto tanto dele, né? Mas foi um livro que eu acredito que foi um divisor de águas até para iniciar o herói, que foi a Menina Bonita do Laço de Fita. E foi, acho que, uma das primeiras histórias que eu vi, contação de história com a minha filha, e depois ela até reproduziu, né, essa história. Hoje em dia eu tenho várias críticas quanto ao livro, né, críticas pessoais, mas eu acho que ele é um livro bem marcante, assim, vale a pena ler para como aprendizado, vamos dizer assim, né, nessa linha da literatura infantil. Então, ele foi marcante por conta disso, né, porque a partir dele teve no primeiro momento, acho que aquele negócio de ter uma protagonista negra, tudo dá aquela felicidade, mas depois, como você começa a ler mais assim, de uma forma mais crítica, você fala, ai, não sei se eu gosto dele, mas enfim, é um livro marcante, não pode deixar de dizer isso. Usando a sua palavra, é um livro que te provocou, Sim, te sim, provocou uma insatisfação, né, para escrever o livro. exatamente, exatamente. Uhum. E falando nessa provocação, então, de escrever o livro, qual o cuidado ao escrever para uma criança? Eu acho que, antes de tudo, antes de você se colocar nesse papel de conhecer uma criança, eu acho que precisa escrever para a criança, desculpa, Uhum. precisa o estudo, né? Sem dúvida, isso. Porque o universo da criança ele é bem diversificado, né? E então, assim, você precisa tomar cuidado com o tipo de escrita, com assim, pensar na mensagem que você quer passar e como você vai colocar no papel, né? Para pelo menos chegar até a criança da maneira que você está imaginando. Não adianta você colocar uma escrita robusta, né? Extremamente robusta e acabar ficar sem sentido, né? Talvez muitas vezes na escrita da literatura infantil menos é mais, né? Para você conseguir atingir o ponto principal ali da mensagem. Porque o livro, a gente sabe, assim, o mesmo livro, a gente lendo em diversos momentos, você tem um entendimento diferente. Isso acontece acredito, com
com todas as pessoas, né? Depende do seu momento de vida, do seu momento, até o local da leitura, enfim. Então, acho que para a criança também a gente tem que ter esse cuidado, né? E de não querer também doutrinar, né? Através do livro, e sim de deixar questionamentos e de ser uma ferramenta na formação, assim, na formação até crítica da criança mesmo, né? Acredito que é isso, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Acho que o principal de não querer doutrinar, né? Uhum. Tá. É, eu juro que estava com a pergunta na ponta da língua e ela fugiu para algum lugar, escapou aqui pela janela, mas, mas o livro, né? Ele foi escrito há uns 3 anos, se não me engano, um pouco mais, porque o 4. tempo com essa época da pandemia ficou meio confuso. Me diga uma coisa, você mudaria algo nele, acrescentaria alguma coisa? Você acha que o livro, do jeito que ele chegou ao ponto que você queria 4 anos depois? Sim, ele chegou. Todo o trabalho que a gente faz, depois de finalizar, depois de um tempo, a gente olha e fala: nossa, poderia ter sido assim, né? Poderia mudar, sei lá, uma palavra ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu sou 100% também satisfeita com o resultado que o Herói teve e assim, construiu ao longo desses 4 anos também, né? Que não foi um resultado tão imediato, mas ele foi uma sementinha que vai estar crescendo, assim, e eu acho que tem possibilidade de crescer muito mais. Uhum. E você lembra da primeira vez que você leu o livro para uma criança? Você lembra da sensação, tanto dela, a reação dela quanto a sua? Você lembra como é que foi? Do Herói mesmo, Isso, do herói. do Herói. Primeiro, eu acho que vale lembrar que eu passei por conta do livro, por conta dos momentos, eu fui fazer curso de contação de histórias, né? Então, eu fiz 2 cursos de contações de histórias, justamente, acho que para saber passar a mensagem para o público infantil. Para quem eu li primeiro foram os meus filhos, mas recentemente eu reli, né? Por conta da pandemia, acabei ficando assim isolada, mas agora no pós-pandemia eu li para 3 meninas e foi muito legal, né? Porque assim, criança assim, elas estão, eu estava lendo, elas pegaram o livro e chegaram para mim no local que eu estava, tinha o livro e elas vieram e falaram: "Ai, conta história, conta história". E eu fui e a criança ela é muito sincera, né? Pegaram e começaram a ler e dispersaram. Eu falei: então não vou ler, não, lê. E as 3 assim ficaram me olhando com uma carinha, assim, aquele olho. Gente, não tem preço, né? E no final eu falei: quem é essa no livro? Porque no final do livro tem um pouco, né, da história, da nossa história. E a foto, aí eu falei: olha, sou eu, né, na foto. Aí elas olharam a foto e olharam para mim, acho que falaram, né, como, né, é uma criança que está aqui na foto. Eu conversei com ela e fui com elas e foi, nossa, foi muito legal, foi muito legal. Nesse recomeço, né, é um recomeço. E você acha que ainda falta uma experiência de leitura? É que nem você falou, você foi ler para criança, é que eu não sei a idade delas, que você não falou, mas elas acabaram se dispersando, né? Você acha que isso foi por quê? Você acha que isso é com a leitura em geral que acontece? E se isso for isso, como fazer para aprender, né, essas crianças crescendo nesse mundo com estímulo por todos os lados em algo tão subjetivo? Porque o livro é uma coisa que está lá parada, você tem que pegar, abrir, tem que absorver aquela história para mexer com você, né? Sim. No caso das crianças, elas ficaram dispersas num primeiro momento, mas depois elas prestaram atenção, né? Porque eu sou da opinião e acredito, pelo que eu já li tudo, que a criança tem um time, né, gente? A gente tem que aproveitar aquele intervalo que elas estão concentradas. Passou daquele tempo, gente, pode fazer
quiser que perder o foco. E eu acredito que assim instigá-las para a leitura hoje em dia, igual você falou, que tem vários estímulos, né? Principalmente estímulos eletrônicos, visuais e por todos os lados. Eu acredito que um pouco vem de formação mesmo, entre esses estímulos, de ter também um estímulo da leitura, né? E assim, tentar tornar o livro o mais atraente possível, né? É uma concorrência brava, né? Às vezes, por mais que a gente coloque assim na frente delas e tente mostrar, não há interesse. Eu acredito que assim precisa ser pensado cores, enfim, a escrita, para tornar aquilo prazeroso para as crianças também, porque a leitura, né, ela é importante na formação da criança, né, porque ali ela também entra no mundo de imaginação, através do que ela está escutando, né, dos estímulos que ela está recebendo. Uhum. E me diga uma coisa, você falou também quando você era pequena a quantidade dos livros que você chegava. Então, como trabalhar essa diversidade, né, na inclusão na literatura infantil? Hoje em dia, né? Porque Sim. Não, hoje, para hoje. O que passou foi-se, então para agora. Eu tenho a sensação, não sei se sou eu, depois quem tiver aí me fala se é isso, que hoje a gente tem mais acesso à leitura, assim, ela chega mais, né? Através ou de centros comunitários, ou de bibliotecas, ou através mesmo dos meios das mídias eletrônicas mesmo, acaba chegando, né? Eu não sei até que ponto isso é bom, né? Ficar na internet, né? Igual a Ana está colocando assim, até na internet a gente encontra. Mas eu Uhum. acho que o livro em si tem um prazer assim envolvido ali de você pegar o livro, de sentir o papel, sabe? Isso a internet ainda não conseguiu superar. Eu acho que nem vai conseguir superar. É legal o acesso que a gente tem hoje pela internet, porque a gente consegue um mundo de possibilidades, né? Mas aquele negócio do tato, né? De você sentir o livro e até o cheiro, enfim, isso não. A internet acho que não vai conseguir superar. Em Uhum. conhecimento, talvez ela leve, mas a sensação acredito que não. Mas aí você acha mesmo assim, né? Você me falou da questão da internet que o livro físico ainda é útil. Não entendi Mas, a não, internet. você me falou que ele ainda é útil, que o livro ainda é útil por causa da sensação e tudo mais. Mas como fazer isso nos livros? Você acha que tem alguma fórmula? Você acha que tem algum jeito? Algo que precisa ser reforçado? Eu não tenho essa fórmula, eu acredito que ela ainda não foi, ainda ninguém descobriu, senão a gente não teria o fechamento de tantas livrarias que a gente está tendo hoje em dia, né? Aham. Não, 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 mas até aí a fórmula do dinheiro nas livrarias tem o fator Amazon, né? Envolvido, que todo mundo sabe. Mas estou falando na parte temática mesmo, na parte dos temas dos livros. Eu, assim, a Pode primeira ver que a diversidade e inclusão, né, na literatura infantil. Como incluir isso? entendi agora. Aham. É uma pergunta difícil de responder, né? Porque assim, o que a gente vê hoje, eu acredito, o que eu vejo assim e pesquiso é que a gente já tem um número melhor, um número maior, né, de publicações voltadas de pluralidade, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo, eu acredito, assim, as grandes editoras elas ainda
Estou procurando a palavra, assim, que eu não quero falar massacram, né? Mas elas ainda... Pode falar. Mas elas ainda impõem alguns padrões, vamos dizer assim, né? Uhum. E nem sempre você chegar até uma grande editora, alguma coisa, é a solução, é sinal também que esse material vai ser divulgado, enfim, né? Então, assim, está crescendo esse mercado, eu vejo assim, né? Tem um crescimento de publicações tanto voltadas mais para a representatividade, mas tanto quanto o Herói e a Baby, né? A representatividade negra. E a gente tem que pensar também como já tem publicações também pensando em representatividade indígena, por exemplo, né? Que são temas que foram não é que foram sumindo, né? Nunca foram abordados, né? Uhum. Nunca foram abordados. Eu não tenho a fórmula para... Droga. Não tenho. Se eu não tivesse, juro que eu te dava. Então, indica pra gente um filme. Filme? Um filme que você gosta. Aquele filme que você fala, todo mundo tem que assistir esse filme, porque esse filme ele é importante, ou ele é emocionante, ou ele fala de algo que me tocou, ou ele fala de algo que eu queria compartilhar com as pessoas. Porque, querendo ou não, tanto os livros quanto os filmes são histórias, né? Sim, Só que só tem um jeito diferente de estar contando. sim. Eu lembrei do filme agora, que, que é o Histórias Cruzadas. Né? Não sei se ele, se ele é tão... Se é esse tipo de ligação, mas foi o que me veio agora. Né? Conta um pouco dele sem dar spoiler. Oi? Conta um pouco desse filme sem dar spoiler. Na realidade, eu lembrei de uma cena do filme final, né? Quando a, a mulher negra vai lá e serve um bolo de merda lá para outra, para branca. Então, mas foi o filme que me veio agora, assim, de sopetão. Aham. E uma série? Série, vamos lá. Séries recentes, né? Não, tanto faz. Uma série qualquer. Não, é porque as recentes que estão borbulhando Sim. aqui na cabeça. Uma série recente que eu gostei foi... Ainda não finalizou, né? Ela ainda não finalizou, que é a Insecure, né? Da HBO, porque ela fala também de ela tem um elenco quase que 100% negro, e ela leva bem para a linha falando sobre a mulher negra, né? A mulher negra, suas amizades, enfim. Eu gosto bastante dessa série. É uma Uhum. série bem legal para assistir agora. E série infantil, agora também eu comecei a assistir Karma, que eu gostei bastante já dos episódios que eu vi. Uhum. Esse é da Netflix, né? A Karma. Isso, Netflix. Tá. E uma música? Ou umas músicas? Músicas é Música. difícil resumir em uma só. É difícil, é difícil. Então, uma música também, eu sempre puxo para o mais recente, né? O que eu tenho escutado muito é Lued Luna, eu gosto bastante dos dois álbuns dela, e porque também a temática dela é bem focada na mulher negra, né? E de todas as vivências que tem, então as letras são bem marcantes, assim, são bem potentes, enfim, então Lued Luna. Ótimo. Todas. É tipo a discografia da Lué de Luna. Não, todas. Eu gosto de todas, mas assim, se fosse para escolher uma, tem uma que chama Asas, né? Que é uma música que no caso ela fez, ela é a Lued Luna, ela é filha de Ansan,
né? Então ela fez essa música em homenagem a Yansan, então chama Asas por conta da ventania, enfim, é uma música Uhum. que eu me identifico bastante, porque eu também sou filha de Yansan, então eu gosto bastante. Mas tem outras também, nossa, eu escuto o CD dela, o CD, olha, eu tô O falando CD, CD, denunciou a idade, denunciou a idade. eu não sei, mas eu escuto as músicas dela assim, quase que diariamente. Ela sempre Uhum. tem um recado. E tem Ótimo. uma música que chama Recado também. Bom, agora nós vamos ver se a Daniela ou a Ana, que estão aqui participando nesse momento, se elas têm algum recado, alguma pergunta, alguma dúvida. Não sei se você também quer acrescentar mais alguma coisa, tal, algo que você queria falar e acabou não falando, algo que você queria complementar. Eu falei bastante, né? Eu estava nervosa para fazer essa live, assim, estava meio né? A Ana Porque disse que não tem perguntas. acredito que está fluindo bem. Fui bem. Com certeza fui bem. Toda a conversa foi o Mas tempo. agora eu vou fazer o inverso, né? Você Ah, poderia falar como foi a sua experiência, né? Da coautoria junto e a coautoria e a ilustração, tanto do herói quanto da Baby, né? Que a Daniela tá presente, você pode falar ah, a percepção. Estou percebendo que você e a Daniela estão num complô contra mim, querendo inverter o jogo. Né? Bom, você. A Ana está falando que isso foi o complô, eu também estou com toda certeza depois desse momento. Viu? Bom, você quer saber como foi a autoria? Não, é como foi a sua experiência, em geral, um resumo da experiência, assim, do trabalho conjunto. Eu achei legal o trabalho em conjunto, porque tipo, ele foi bem diferente nos dois casos. Né? O primeiro, do herói, foi o primeiro livro, né? E o herói tem a questão de ser toda rimada, né? Então teve aquele negócio de ter o texto, aí eu pegar e fazer as rimas para depois voltar, e tem o texto complementar do final, né? Que teve toda a pesquisa que tu também fez, né? E foi diferente também do da Baby, que a Daniela, como tem esse lado pedagógico dela, né? Ela passava, eu falava alguma coisa, e falava, oh, isso aqui eu acho que para essa idade, assim, não ficaria tão legal, seria melhor mudar isso, mudar aquilo, né? Foram duas experiências excelentes, mas totalmente diferentes uma da outra. Apesar de, na hora da Dani também, a gente já saber como fazer o livro, né? A produção, tudo, teve toda essa outra questão pedagógica, que é por causa da experiência da Dani, ficou mais incisiva, Sim, digamos assim. Né? E o do herói, quando a gente fez, que foi o primeiro, né, de quando surgiu a ideia de montar o livro, foi tipo, vamos fazer assim, porque é assim que a gente acha que é legal que seria que o livro existisse. legal. Uhum. Bom, Primeiro faz a experimentação e vai, vai vai melhorando, aprimorando, depois vai aprimorando. Se porque vier um terceiro, um quarto livro, ele vai estar mais afinado. sim, sim, Uhum, né? Mas eu acho que tanto o livro do herói quanto o da Baby foi o melhor que a gente fez na época. com, Isso com toda certeza. com Uhum. certeza. É que foi pensado não só numa parte comercial, mas é, com todo. Assim, foi. Eu brinco que o herói é meu terceiro filho, né? Porque é todo um carinho, uma dedicação que é colocada ali no trabalho, né? Uhum. De pensar, de pensar em tudo, né? Desde de formato, cores, enfim. É Não, bem, uma coisa legal assim que me falam, né, que eu estou sempre no em evento, me pergunto tudo, que tipo o herói não é tanto o herói quanto a Baby não são um livro só para crianças negras. Ele é um livro para crianças
que, por acaso, tem crianças negras como protagonistas. Sim. Né? De normalizar mesmo, né? Não ficar aquele de ficar para a criança, esse livro é com o menino negro, com a menina negra, só para o negro. Não, precisa Então, normalizar. porque, Quanto tempo para a gente foi normal, né? O sim, branco. Então, eles precisam normalizar o negro também, o preto sim, também. porque o tema que eles tratam não são temas exclusivos raciais, Sim, são temas universais. sim. Acredito Uhum. que seja até um diferencial entre os livros que são comercializados, né? Você não foca só naquele. É igual você falou, você não foca só em alguma questão voltada para a criança negra. É uma questão geral, é uma questão para crianças, né? Sim, exato. Bom, a, a Ana, eu acho que não tem mais nada para falar depois do complô. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Areta? Acredito que não. Porque afinal é um sábado à noite e já dizia o Cidade Negra, todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite. Espero alguma coisa. Então, agradeço sua presença, né? Agradeço. A nossa conversa, muito agradável. Obrigado. Se quiser se despedir, fique à vontade. Seus últimos recados. Esse convite também, né? Foi um bate-papo gostoso, proveitoso. E é isso, né? Obrigada a todos que estiveram presentes e quem for assistir posteriormente também agradeço. E qualquer coisa a gente está aí. É isso aí. Valeu, Areta. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.